já tinha até esquecido como é que entra. Meu Deus. Ai, boa noite. Eu estou muito animada com a nossa live de hoje. Eu, pessoalmente, né, quero aprender muito com o Dr. Érico, porque eu estou precisando, gente. Eu não sei quem está chegando, se recebeu o meu e-mail. Eu mandei um e-mail para o pessoal que é cadastrado na Connect, convidando as pessoas para essa live e explicando como que surgiu a live, gente. Boa noite, pessoal. Então, essa live surgiu porque eu luto contra o peso, a balança há alguns anos, né? E aí eu fui numa nutricionista. Aí ele chegou aqui, ó. Chegou. E aí, quando eu cheguei nessa nutricionista, olá! Tá Olá, solta a voz? querida. Olha que louca, eu estou sem o meu fone. Estou precisando do doutor Érico urgente. Maravilha. Alguém falou que está sem ouvir. Eu estou aqui falando. Ale- Alegria falar contigo, te ouvir, te ver. Ah, que Satisfação. prazer! Eu estava comentando aqui com o pessoal, eu até mandei isso para a nossa lista toda da Connect, um e-mail, explicando como surgiu, né, a ideia de convidá-lo. Porque Sim, eu fui numa nutricionista, eu luto contra a balança já faz tempo, né? A balança sim. contra mim, na verdade. E aí, fomos na nutricionista, eu, meu marido e meu filho. E ela fez lá idade biológica, pesou lá, não sei o quê. Não, idade biológica 46, idade metabólica 65. Uau. Quando ela falou isso, eu quase caí dura para trás. E detalhe, né? Meu marido é atleta, triatleta, então ele é super certinho, todo coisa. E eu sou a ovelha negra da família. E aí eu falei, gente, mas na hora que ela falou aquilo, bateu forte, assim, porque eu falei, cara, o Leandro tem 10 anos, eu tenho 46, eu já fui mãe mais velha, né, com 35 para 36. E aí, é, eu, com 65, gente, eu preciso melhorar, né? E aí, eu conversando com a Flávia Saraiva, eu falei, Flávia, a gente tem que fazer uma live para falar sobre saúde. Eu percebo as mães me ligando e falam que estão cansadas e choram. Por quê? Porque o que acontece? O pessoal vê o Instagram, é todo mundo lindo, maquiado, perfeito, com família de margarina. E você olha para o lado. Na tua casa não tem nada disso, você tá de pijama o dia todo, você tá gorda, comendo um monte de besteira, seus filhos gritando. Enfim, então assim, o choque de realidade, né, do que se coloca no Instagram e da nossa realidade é grande. Então, primeira coisa que eu falo, gente, diminui essa comparação, né, com as outras pessoas, porque senão você vai pirar, até porque nem tudo são flores, né? Eu não venho Verdade. horrorosa fazer live. Eu faço meu cabelo, eu me maquio. Eu não vou vir horrorosa do jeito que eu acordo. Algumas Já mães fazem disseram, isso, mas já não é disseram assim. aqui que você tá linda. Ai, muito obrigada, muito obrigada. Então, e aí eu falei, gente, independente de qualquer coisa, a saúde é fundamental. E quando as mães me procuram, muitas, né? O Leandro, eu não sei, a gente não se conhece ainda, né? Nós vamos nos conhecer hoje. Olha que maravilha, a gente conversou Pois pouquíssimo. é. Não nos conhecemos, mas como a Flávia indicou e eu vi a sua história lá, eu vi você colocando, né, no seu Instagram e achei lindo. E falei, gente, tem tudo a ver comigo. Eu não quero nem saber, vai ter que fazer uma live comigo. E aí, as mães muito desesperadas. E quando eu decidi, porque na verdade eu fui abduzida pelo homeschool, eu não tinha a menor ideia de fazer homeschool. E fui abduzida. Quando eu decidi, eu fiquei com
uma tendinite em todo o meu corpo. Das duas pernas, dos braços, todos os lugares, doía. Eu falei, gente, agora arrumei agora. Aí você começa a pensar um monte de coisa. Você vai ver na internet, aí diz, você está com fibromialgia, está com não sei o que. Aí eu já comecei a me ver toda doente. E aí você se afasta do médico. Você não quer ser doente, você não tem tempo para isso, é homeschooler agora? Você não pode culpar a coordenadora, você não pode mandar para a enfermaria, você não pode fazer nada. E aí você acaba se afastando do médico. E nessa consulta que eu tive com a nutricionista, ela me deu um puxão de orelha, e meu marido só me olhando, porque ele me dá puxão de orelha todo dia, mas marido não é a mesma coisa, né? Aí eu falei, não, gente, eu tenho que mudar, eu quero viver com qualidade de vida. E esse é o convite que eu faço para você se apresentar, falar um pouco de você e nos orientar que é possível. Você não precisa ter medo de médico. Olha que médico bacana. Olha, ele não vai te morder, não vai te pegar. Pois é. Porque as pessoas ficam com medo. Porque você vai no médico e é cada tragédia. Então, assim, eu acho que é humanizar a relação médico-paciente e que as mães educadoras tenham essa consciência de que nós precisamos ser cuidadas. Não dá, a gente não pode esperar vir o pior para poder ficar numa cama doente, não é verdade? Verdade. Deixa eu falar agora. Fale. Maravilha, maravilha. Obrigado, Lisa. E é um prazer falar contigo, bater um papo contigo, te ouvir. E eu gosto muito, assim, da vida como ela é. A vida como, de fato, ela é. O homeschooling é uma proposta para casa, para uma família. Eu costumo dizer que o homeschooling não é um mommy schooling. Os homens, os maridos, precisam levar um choque de 360 volts para entenderem que a questão não é a mãe estar responsável por isto, mas é a casa. E eu gosto muito de um princípio que rege a casa, que rege o nosso lar, que rege a nossa família, que é um princípio bíblico, é um princípio neurocientífico, é um princípio da criação. As pessoas podem acreditar ou não, podem crer ou não, mas é um princípio. É como o sol e a lua. Você acredite ou não, eles existem, você os verá durante o dia, durante a noite, enfim. E esse princípio é o seguinte: os pais precisam ter os seus corações convertidos aos seus filhos. E um coração convertido ao seu filho é um coração que está disposto à abnegação, a abrir mão de algo ou de algumas coisas para os filhos, para a nossa grande herança, para a nossa mais valiosa herança, que são os nossos filhos. E isso é para os pais, é para o papai e é para a mamãe. A saúde de uma mamãe homeschooling começa pelo papel paterno, pelo papel do marido. A saúde de uma mamãe começa pela responsabilidade, pela ação direta, pela atuação inequívoca de um pai. Nós, como homens, não podemos viver o silêncio de Adão. Nós não podemos entender que isso é normal e aceitável. Nós temos que viver a vida com o mundo lá. E a vida com o mundo lá com discernimento é exatamente viver o homeschooling como ele é. O homeschooling não é uma fantasia, o homeschooling não é aquela coisa linda que aparece nas imagens apenas. O homeschooling é a vida real. Tem dias que deu certo, tem dias que não deu muito certo, tem dias que você consegue fazer tudo que você programou, tem dias que você não consegue fazer tudo que você programou, mas um dos princípios fundamentais para desenvolvermos bem o homeschooling é estarmos bem emocionalmente, estarmos bem conosco mesmo. Nós precisamos, nós pais, o papai e a mamãe, precisam estar bem do ponto de vista psíquico, do ponto de vista emocional, porque se você está psíquico, emocionalmente bem,
isso vai desencadear uma cadeia, um reflexo no seu corpo inteiro, imunológico, físico, e você vai ativar de forma positiva o ciclo, o que eu chamo de sistema de recompensa. Nós nascemos e fomos criados, Lisa, eu, você, todos os participantes aqui dessa live, nossos filhos, nós existimos para alimentar um sistema chamado sistema de recompensa. É assim desde o Éden. Quando Deus estabeleceu todas as coisas, mostrou para o homem a árvore, os frutos e todo aquele ambiente, e disse: se deleite nisso aqui. Isso aqui é a sua recompensa. Então, é um sistema natural, neurocientífico. Ele existe em nós. A questão é se nós alimentamos ele de forma positiva, a gerar um ciclo virtuoso, ou se nós alimentamos ele de forma negativa, a gerar um ciclo vicioso. Mas o primeiro passo é conhecermos as nossas emoções, é pegar o nosso cérebro, é pegar a nossa mente e ter a capacidade de colocá-lo assim nas nossas mãos e olhar para ele, e olhar para as nossas emoções. Você não vai deixar de ter raiva, de ter ira, de ter o sentimento que às vezes não é tão bom. A questão não é não ter aquele sentimento. A questão é o que eu e você, o que nós fazemos com aquele sentimento. Meu nome é Érico Carvalho, eu nem me apresentei direito, mas todo mundo te conhece. Eu sou um pai homeschooling, eu sou o esposo da Amy Carvalho, marido da Amy Carvalho, sou pai do Felipe, um garoto de 8 anos, e pai do Paulo Azaf, um garoto de 5 anos. E o meu ofício, o que eu faço, eu sou médico neurologista, eu atuo muito num foco voltado para a medicina integrativa, que é uma medicina onde a gente não lê papel, a gente não avalia exames de pessoas. A gente avalia pessoas que têm exames, é diferente. Porque pessoas que têm exames é uma pessoa que tem um filho, uma filha, um marido, uma esposa, tem uma família, tem circunstâncias que a envolvem. Não adianta somente pegar um papel de exame e olhar e dizer que o seu exame está ótimo. E a pessoa olha para a cara do médico e diz: ué, mas como é que o exame está ótimo e eu estou acabada? E eu não aguento, e eu estou sem energia, eu estou sem disposição, eu estou com minha mente para explodir, eu estou sem foco, estou sem concentração. Então, a visão integrativa da medicina é a visão hoje do Albert Einstein, do Sírio-Libanês, é a visão onde coloca a pessoa como ela é, corpo, alma e espírito. Nós não somos seres racionais, nós somos seres... Esse foi o grande erro de René Descartes. Um dos grandes erros, na verdade. Ele provocou vários erros, vários equívocos. Mas um dos grandes equívocos do Descartes foi exatamente achar que o homem é um ser absolutamente irracional. Nós somos seres emocionais. Nós apenas racionalizamos as nossas emoções. É diferente. E nós podemos racionalizar as nossas emoções de forma correta ou de forma incorreta. Esse é o ponto. Entendi. Agora eu fiquei pensando aqui, né? A presença do pai é fundamental e eu concordo. Eu acho que o homeschooling não dá para fazer homeschool sem, né? O casal está muito afinado, decidido, com escolhas em comum, né? Da linha que vão seguir, tudo isso. Mesmo que o pai ele seja o provedor, ele é que traz o dinheiro, mas ele tem que participar, né? E aí eu fico pensando o seguinte, eu falo por mim, meu marido é atleta, triatleta. Ele já tentou de todas as formas, somos casados há 12 anos, há 12 anos ele tenta me tirar do sedentarismo, ele tenta, mas ele não consegue. E aí, eu fico pensando, a única pessoa que... Porque eu fico vendo assim, o perfil da mãe homeschooler, não tem nenhuma mãe homeschooler boazinha, mansa, é tudo braba, é tudo onça. Não tem nenhuma mãe. A pessoa para tomar essa decisão de ser homeschooler, ela já tem sangue nos olhos, eu quero cuidar dos meus filhos. Então ela é assim, é o perfil dela. Então, como também esse pai
conseguir entrar né, no universo que ela domina. Então, assim, a gente tem que também dar o nosso. Eu hoje vejo que o Edson já tentou muito, eu é que sou muito teimosa, porque eu levo a coisa pro pessoal. Ah, tá me chamando de gorda? Você tá achando que eu tô gorda? Aí você já ele, não, amor, eu quero é saúde. Eu falo, saúde nada, você tá me achando gorda? Aí já vai para uma outra linha, a gente já fica deprimida. O que você vai fazer? Você vai comer. Porque a gente leva para o pessoal. Então eu acho que para que a família, aí aqui em casa, por exemplo, agora a gente já melhorou, né? Já o Leandro ele é autista e ele tem muita restrição alimentar, que é bem comum neles, né? Então, por exemplo, ele não gosta de comida molhada. O negócio dele tem a ver com consistência. À medida que ele foi crescendo, ele foi implicando com a consistência. Então ele parou de comer feijão, aí para comer feijão é um drama. Aí ele só quer farofa, ele só quer coisa crocante. Então a gente acaba cedendo, né? Para ele comer, aí bota a batata palha, bota. Aí olha o veneno, batata palha. Aí bota, faz a farofa, aí pá, joga lá. E tudo justificando porque ele é autista, Só que aí, quando eu fui lá na nutricionista, ela já conversou comigo, ó, vocês vão ter que mudar isso. Tira a farofa, faz outro tipo de farofa, vamos mudar, porque vocês estão. E ele emagreceu, ele ficou ótimo, ele está muito melhor, até a gente percebe que as sinapses estão melhores, tudo influencia, né? Então, como é importante, a gente investe tanto dinheiro, mesmo quem não tem, investe dinheiro em livro e em curso, mas não pensa com o mesmo peso a saúde. E isso, gente, a gente precisa mudar. Eu falo por mim, eu estou falando assim, cortando aqui a minha carne, porque eu sou gulosa, eu sou sedentária. Quando eu vi que você falou que tem que dormir, eu sou notívaga. Então, para mim, dormir cedo é um drama, acordar cedo mais ainda. Então, assim, mas eu casei com um atleta, então eu me adaptei, mas é sofrido, não é uma coisa assim que flui. Ah, não, não é. Mas aí tem os óleos essenciais. Até pensei, eu falei, gente, ele deve ter indicação de óleo para baixar essa. Vamos lá, vamos lá. O que você, no meu caso, que eu represento muitas mães homeschoolers, tá? Aqui. E mães atípicas, principalmente, que a gente. Muita ansiedade. Será que meu filho vai um dia casar? Será que meu filho vai um dia é, ser uma pessoa autônoma? Porque essa é a nossa ansiedade. E aí você Sim, cai aonde? Você cai no doce, você cai na comida. Eu, né? Não sei todo mundo, mas aí vai. É muita pronto. energia que a gente gasta. Vamos lá, o que você pode ajudar a gente nisso? Então, olha, o tempo dessa live não será suficiente para esgotar tudo que a gente até poderia abarcar e falar e explorar. Mas veja, eu sempre gosto de entender as coisas pelos seus princípios. Nós não podemos levar a vida fazendo mergulho de snorkel. Nós temos que fazer mergulhos profundos. Nós temos que entender a raiz das coisas, o centro das coisas, o cerne das coisas. Então, como eu acompanho vários pacientes, eu faço programas de acompanhamento, eu coloco projetos para essas pessoas, porque eu não entendo a medicina ou o que eu faço como uma ferramenta de simplesmente resolver sintomas, ou abafar sintomas, ou paliativos. Não. A gente tem que fazer perguntas poderosas às pessoas. Então, eu te perguntaria, não precisa você responder aqui na live, você responde dentro da sua mente. Como é que o seu filho hoje tem 10 anos? Como é que você quer estar quando ele tiver 15 anos? Em que condições físicas, emocionais, mentais, psicoemocionais você quer estar como quando ele for um jovem de 18? Quando ele for um homem de 20 anos? Como a Liz quer estar quando chegar esse dia? Em que condições? Ou seja, nós temos que enxergar a vida não como uma corrida de 100 metros, mas como uma maratona, como algo a curto prazo, a médio prazo
e a longo prazo. Quando eu recebo pessoas, eu não avalio papéis. As pessoas querem resolver baixar o seu colesterol, controlar a sua glicemia, baixar seu triglicérides, perder peso. Queridos, isso é a superfície. Isso é o que está na periferia. Você vai baixar peso, você perde peso, você baixa a glicemia, você consegue tudo isso. Mas a gente tem que ir no cerne da questão, no eixo central. E o eixo central é, nós somos seres espirituais que vivemos uma experiência humana. Como está a sua relação com Deus? Como você se relaciona, como você alimenta o seu espírito, como você abastece esse eixo, esse centro chamado espírito. Esse é o cerne da questão. Um espírito forte é um espírito que gera um conjunto de efeitos positivos, sistêmicos em todo o nosso corpo. Um espírito abatido enfraquece os ossos. Isso é real. Isso é bíblico, mas isso é real. Isso é neurociência. Pensamentos ativam sentimentos e sentimentos liberam no nosso sangue moléculas da emoção. Essas moléculas da emoção são substâncias, são neuropeptídeos, são neuroquímica. E isso pode ser uma substância boa ou pode ser uma substância tóxica. Nós somos não só o que nós comemos, o que nós digerimos e o que nós absorvemos. Nós somos o que nós pensamos. Pensamentos podem ativar e desativar genes. Isso é tema do Prêmio Nobel de Medicina do ano 2000. Então, o primeiro ponto para as mamães, para quem lida com seus filhos, pensar é: como eu quero estar daqui a um ano? Como eu quero estar daqui a 5 anos? Como eu quero estar daqui a 10 anos? Você pega um papel e anota. Você pega a sua agenda e escreve isso. Você pode até fazer um desenho, uma imagem de como você quer estar. Ô Liz, veja bem, você diz assim, eu brigo com a balança. Não, a balança briga comigo. Mas veja, vamos pensar o seguinte, eu estou conversando contigo aqui e tem gente que está nos assistindo aqui, nos vendo, que tem iPhone. iPhone hoje é um tipo de produto que as pessoas simplesmente esperam o produto ser lançado numa fila para adquirir o próximo, porque é tão fantástico, é tão espetacular, porque as pessoas esperam. Aí eu te pergunto, ô Liz, o iPhone já existia há 25 anos atrás? Você vai dizer o quê? Não. E eu vou dizer para você, existia. Sabe onde é que o iPhone existia há 25 anos atrás? Na mente do Tom Jobs. Então, do Steve Jobs, desculpe. Na mente do Steve Jobs. Então, a vida real, o concreto, esse copo sempre existiu na mente de alguém. Essa live, antes de acontecer, já existiu na sua mente. Você conversou com Flávia e ela existiu antes de acontecer. Então, as coisas, a realidade, ela precisa existir primeiro na nossa mente, no nosso pensamento. Deus nos deu essa maravilha chamada livre-arbítrio. Nós somos co-criadores. O que é ser co-criador? Você não cria, mas você é quem define como você vai usar aquilo que está criado. Você é que define o alimento que você vai consumir. Você é que define como você vai alimentar o seu sistema de recompensa. Eu gostava muito de refrigerante. Eu gostava muito de tomar Sprite. Tem anos, tem pelo menos uns 7 a 8 anos que eu não tomo nenhum refrigerante. Foi uma decisão. Foi uma decisão que eu tomei de não consumir aquela tonelada de açúcar. O que é que eu faço hoje? Eu pego a minha água com gás, coloco algumas pequenas gotas de óleo essencial de limão e eu decidi tomar o meu Sprite natural. Eu decidi alimentar o meu sistema de recompensa com algo que me deixa bem e não algo que me deixa mal. Ou seja, nós temos que alimentar o nosso sistema de recompensa. Eu quero alimentar esse sistema de recompensa meu com chocolate. Ora, ao invés de comer uma porcaria de um bombom Garoto, uma porcaria de um bombom Nestlé,
adquira, compra, coma um chocolate 70%, coma um chocolate com alguma propriedade mais nutritiva, mais nutricional, com menos açúcares. Nós somos co-criadores. Nós definimos aquilo que nós vamos fazer com aquilo que nós temos. Eu sempre pensei, da mesma forma que eu estou te falando aqui, eu sempre pensei que onde eu estivesse, com a ferramenta que eu estivesse, eu teria que dar o meu melhor. O meu melhor pode ser muito diferente, a depender do ambiente que eu esteja, da ferramenta que eu tenha, mas eu posso dar o meu melhor. Por quê? Porque sou eu que decido. Isso é o livre-arbítrio, isso é o princípio. As pessoas acreditem ou não nisso, mas nós decidimos todos os dias, a toda hora, a roupa que vamos vestir, o pensamento que nós vamos ter é uma decisão. Pensamentos são decisões. A Escritura nos orienta a pensar em quê? Tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtude, tudo que é louvável. É nisso que devemos pensar. Por que a Escritura diz isso? Filipenses 4:8. É um texto neurocientífico, gente. Ah, mas eu não creio em Deus. Bom, isso é neurociência também. Porque se você pensar em tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, você vai ter sentimentos compatíveis com esses pensamentos. E é óbvio que você vai produzir serotonina, dopamina, os melhores neurotransmissores. É preciso decidir criar um ciclo virtuoso. E um ciclo virtuoso é feito por tomadas de decisões. Tomadas de decisões é o uso do livre-arbítrio. É você se enxergar como um co-criador, uma co-criadora. Nada melhor do que o homeschooling para nós nos enxergarmos como co-criadores. Nós decidimos, nós agimos, nós inventamos, nós improvisamos. Isso é o homeschooling diário, o ensino diário, o lidar com os nossos filhos todos os dias é isso. E eu lhe digo mais, Liz. Se nós queremos formar filhos, homens com profundidade, não homens que usam snorkel, homens que têm profundidade. Eu nunca vi uma geração de homens tão frouxos, eu nunca vi uma geração de homens tão superficiais, eu nunca vi uma geração de homens tão incapazes como essa geração que eu estou vendo agora. Superficiais demais, não tem profundidade, não tem clareza de quem eles são, não tem clareza de para onde vão. O problema hoje que eu vejo não é uma questão de formação, não é uma questão de intelectualidade só. É uma questão de identidade. As pessoas não sabem nem quem são. Eu não sou médico. Eu estou falando com você aqui, eu não sou médico, gente. Eu sou pai, eu sou esposo de Amy, eu sou pai de Felipe, eu sou pai de Paulo Azaf. É isso que sou. Eu sou uma pessoa que ama Deus, ama a Escritura, ama a palavra. É isso que eu sou. Medicina é o que eu faço, medicina é o meu ofício. Isso, gente, isso é periferia. Ofício é periferia. Ofício é aquilo que traz o recurso para minha casa. Mas eu posso ser um vendedor de carro amanhã, eu posso ser um escritor, eu posso trazer recurso para minha casa de diversas outras fontes. O que acontece hoje é que as pessoas se escondem atrás dos seus ofícios. Se escondem atrás dos seus ofícios para esconder, de certa forma, algumas mazelas, algumas falhas, algumas lacunas. Nós não somos o que nós fazemos. Ninguém é juiz, ninguém é promotor, ninguém é advogado. Isso é ofício. Nós somos pais, filhos, irmãos, amigos, parentes de alguém. É o eu sou, a estrutura da pessoa humana, a estrutura do homem, a estrutura do ser humano é a sua identidade. Por que que hoje nós temos muitos jovens que pensam em suicídio, automutilação? O índice de automutilação nas escolas é enorme, o índice de pensamentos suicidas entre adolescentes é gigantesco, simplesmente porque há um buraco negro dentro dessas pessoas. A perda da identidade. Uma das coisas mais importantes que nós devemos ensinar aos nossos filhos, às nossas crianças, é quem eles são, o que eles devem entender que são. Eles são filhos de Deus, eles nasceram para amar o belo,
o bom e a verdade. E o belo, o bom e a verdade tem que ser inegociável. São 3 estruturas que você só acha numa coisa chamada espírito. Porque o belo, o bom e a verdade é a profundidade que nós só encontramos em Deus. Isso nós temos que ensinar aos nossos filhos. Se os nossos filhos souberem com profundidade e segurança quem eles são, eles vão exercer de forma plena e ampla qualquer ofício, porque eles terão segurança, eles terão autoafirmação, eles terão autoconfiança, eles terão autoestima, não autoestima de superego, de se achar demais, mas a autoestima dos nossos filhos tem que estar centrada em Deus. Tudo tem que estar centrado em Deus. Ah, eu sou demais. Não, eu sou alguma coisa em Deus. Ah, eu consigo isso e aquilo. Não, eu consigo isso e aquilo em Deus. Os meninos aqui, a gente tem um lema, que é o seguinte: tudo tem várias soluções. Aconteceu um problema, opa, calma, tudo tem várias soluções. Aconteceu um imprevisto, ó filhos, tudo tem várias soluções. Mas tudo tem várias soluções, não é na força do meu braço, não é na força do que eu posso fazer. Tudo tem várias soluções e as soluções estão centradas em Deus. Ou seja, quando a gente tem plena convicção disso e profundidade disso, nós começamos a apacentar um pouco as nossas emoções. Nós começamos a deixar de pensar muito no futuro, porque o excesso de pensamento no futuro é excesso de ansiedade. E sabe o que é que a ansiedade gera em nós? A ansiedade nos inflama. A ansiedade aumenta. Proteína C reativa, que é inflamatória. Interleucina 6, que é inflamatória. A ansiedade faz uma hiperativação de cortisol. Cortisol em excesso nos inflama, cria resistência insulínica, aumenta diminui a capacidade da nossa tireoide, aumenta a nossa inclinação por doces, por açúcares, e faz você alimentar um ciclo vicioso. É preciso quebrar o ciclo vicioso. Tudo começa, Liz. Fique tranquila. Fiquem tranquilas as mães que estão nos ouvindo, os pais que estão nos ouvindo. Tudo começa por um texto que alguém já colocou aqui, alguém já colocou esse texto aqui que eu não consigo localizar o nome da pessoa. Tudo começa por um texto chamado Transformai-vos pela renovação da vossa mente, Romanos 12:2. Tudo começa por uma transformação. Nosso cérebro é neuroplasticidade pura. Desde a gestação na barriga da nossa mãe até o último minuto da nossa vida, o nosso cérebro está o tempo todo em neuroplasticidade. Isso já é provado cientificamente. E Romanos 12:2 é o quê? Neuroplasticidade. Transformai-vos pela renovação da nossa mente, da vossa mente. A mente é algo renovável. Nós temos que renovar a nossa mente para o que é o belo, o bom e a verdade. E tudo começa por isso. Se você muda o seu cérebro, se você muda a sua mente, se você muda a forma com que você vê as coisas, você muda o seu corpo. A mudança do corpo não começa no corpo, começa na mente. Veja as pessoas que fazem bariátrica. Veja as pessoas que fazem bariátrica. Eu conheço inúmeras pessoas que fazem bariátrica e ficam, durante um tempo, mais ou menos bem. Só que a bariátrica acontece no estômago. As pessoas não fazem uma bariátrica no cérebro. E o que ocorre depois da bariátrica? Depois de um tempo, muitas voltam a ganhar peso, muitas ficam insatisfeitas com o seu corpo porque ficam muito flácidas, muitas voltam a ganhar o peso que tinham ou até mais peso do que tinham anteriormente. Por quê? Porque o processo é inverso. O processo tem que ser feito primeiro na mente, no cérebro, para depois transformar o seu corpo. Mude o seu cérebro e você vai conseguir mudar o seu corpo. É assim que funciona. E como é que nós mudamos o cérebro? Olhando para os nossos filhos, não tem como a gente não mudar. Eu olho para os meus filhos, Liz, eu olho para Felipe e Azaf e penso, nossa, quando o Felipe tiver 15 anos, ele vai querer jogar bola comigo.
Daqui a 7 anos, como é que eu estarei? Em que condições físicas eu estarei? Em que condições emocionais eu estarei? Em que condições gerais eu estarei? Eu quero jogar bola com ele. E ele vai querer jogar bola comigo, então. Isso me leva a abrir mão de prazeres temporários. Isso me leva a abrir mão de prazeres superficiais, o prazer do snorkel. Nós temos que ser profundos, mergulhos de cilindro. E para mergulhar de cilindro, precisa de treino, precisa conhecer o cilindro, precisa saber como respira, precisa saber como é o fundo do mar. Ou seja, tudo começa por uma transformação na mente. E aí o corpo começa a responder. Você começa a entrar num ciclo virtuoso. E isso, sabe o que acontece? Contamina os nossos filhos. Contamina positivamente, contamina positivamente. Isso envolve os nossos filhos. Os meninos aqui, eles gostam de esporte, eles gostam de nos ver na academia, a gente tem academia aqui na nossa casa. Eles gostam de se alimentar bem porque a gente se alimenta bem, porque eles sabem que é bom, porque o corpo é a sede do espírito. O nosso corpo é a habitação do espírito. E se o corpo não está bem, isso abate o espírito. E se o espírito não está bem, abate o corpo e você entra num ciclo vicioso. Podemos quebrar esse ciclo. A grande notícia, a maravilhosa notícia, Liz, é que você, eu, todas as mães que estão aqui nos ouvindo, todos os pais, todas as pessoas, nós somos co-criadores. Nós temos a plena capacidade de promover uma transformação. Nós criamos a nossa realidade. Nós criamos a realidade que nós queremos viver, que nós queremos vivenciar, que nós queremos explorar. Eu lembrei agora de um vídeo muito famoso, que as pessoas podem depois assistir no YouTube, que é o teste do marshmallow. Colocaram crianças para fazer um chamado teste do marshmallow. E é um estudo científico, neuropsicológico, muito interessante. E o que é que observaram? As crianças, o teste foi assim, digamos, separaram 3 ou 4 crianças e disseram o seguinte, olha, nós vamos colocar aqui um marshmallow para cada um de vocês, e se você conseguir esperar por 10 minutos sem comer esse marshmallow, você vai ganhar mais um. E a recompensa, então, vai ser o quê? Você, no final, vai ganhar 2 marshmallows. O que aconteceu nesse estudo? Algumas crianças devoraram o marshmallow no primeiro minuto e algumas esperaram os 10 minutos. E acompanharam essas crianças até a vida adulta. O que é que eles observaram? Os cientistas observaram. As crianças que não foram vencidas pelo prazer imediato, as crianças que não foram vencidas pelo prazer, pelo impulso do alimentar, o sistema de recompensa imediato, na vida adulta, foram adultos bem resolvidos, foram adultos mais autoconfiantes, foram adultos que tiveram melhores inserções profissionais, melhores inserções e resultados familiares. Por quê? Porque eram crianças que já foram treinadas a entender que existem resultados que podem ser mais profundos, que abrir mão do prazer imediato pode ser muito mais compensador quando você tem uma visão do futuro que é muito mais ampla, muito mais profunda, muito mais robusta. Isso é neurociência. E nós precisamos fazer isso com nós mesmos, e nós precisamos fazer conosco, e precisamos fazer isso com os nossos filhos. E para os filhos, nós não precisamos dizer para eles muitas coisas. Os filhos aprendem vendo, ouvindo e perguntando. Foi assim que os discípulos aprenderam com Jesus, vendo, ouvindo e perguntando. E nós somos os grandes mestres, os grandes professores dos nossos filhos. Aquilo que eles vão comer, aquilo que eles vão alimentar-se, a forma como eles vão alimentar o espírito. Gente, as crianças também têm espírito. As crianças também são corpo, alma e espírito. Como é que as crianças se alimentam espiritualmente? Começa pelo fato delas entenderem o seguinte: elas sempre existiram. Felipe e Asaf aqui na minha casa, eles não têm uma mente perdida, vaga, de se questionarem o sentido da vida,
como se eles nunca tivessem existido. Eles sabem que eles sempre existiram. Eles existiram sempre no meu coração, no coração de Deus e no coração de Ame, que é a mãe. Algum dia eu decidi fazer com que eles viessem, e eles vieram. Eles sempre existiram, e isso gera neles uma autoconfiança muito profunda, uma autoafirmação em Deus muito profunda. Eles sabem quem eles são, eles sabem a quem eles estão ligados, a que força eles estão ligados. Eles sabem a quem eles vão olhar, a quem eles vão ver, a quem eles vão buscar. E outra, alguém comentou aqui sobre a frustração. Os filhos precisam experimentar a frustração. Vivemos hoje uma geração cheia de mimimi, cheia de tititi, de coitadinho, de coitadismo, de vitimismo. A pessoa é vítima de tanta coisa, é coitada porque é isso, é aquilo, meu pai me abandonou, minha mãe fez isso, minha mãe fez aquilo. Gente, lá, deixa de bobagem, deixa de bobagem. Isso é uma desassociação do senso da realidade. Qual é o senso da realidade? O senso da realidade é que você existe. O senso da realidade é que seu pai ou sua mãe, bem ou mal, te alimentou, te sustentou de alguma forma, senão você não estaria aqui. O senso da realidade, o fato real e concreto, é que hoje você respira, você vive, você acordou. Agradeça por isso. Viva o contentamento de respirar, viva o contentamento de acordar todas as manhãs. Esse é o senso da realidade. Mas as pessoas ficam presas a seus passados. As pessoas ficam presas ao pai que abandonou, à mãe que abandonou. Imagina se eu ficasse presa à ideia de que minha mãe tentou me abortar 3 vezes. A ideia de que eu vivi num lar altamente bélico, um pai alcoólatra. Eu assisti cenas horrorosas e agora imagine se eu ficasse preso a essa ideia, a essa memória de que, mas eu não consigo isso porque realmente minha mãe tentou isso, meu pai fez aquilo, fez aquilo. Gente, para com isso. Para com isso. Traz a coisa para o concreto. Deixa de viver o abstratismo do pensamento dos culpados. Não existem culpados, existem resultados. Existem pessoas que são co-criadores. Existem pessoas que ou fazem ou não fazem, ou decidem ou não decidem. E até a não decisão, até a omissão gera problema. Por isso eu falei do silêncio de Adão. Por isso eu falei dos homens que vivem dentro de suas casas assistindo, parecendo que está assistindo o jogo do Flamengo e Vasco. O sujeito não vê mais nada, só o Flamengo e Vasco. O marido precisa viver a vida comum do lar. O marido precisa acompanhar a emoção das suas esposas. Se ame a minha esposa. Se ela emocionalmente não estiver bem, eu não vou ficar bem. Se Ame não estiver bem emocionalmente, eu não fico bem. Se ela não estiver com a saúde razoavelmente boa, eu não vou ficar bem. Por quê? Porque nós somos uma só carne. Porque eu decidi ser uma vida só com ela. E é óbvio que a saúde dela me interessa e me incomoda, e vice-versa. Afinal de contas, esse princípio é estabelecido. Nós somos uma só carne. Então, a gente está mexendo aqui com muita coisa, com muitos pilares, mas o que é real e é fato nós somos co-criadores, nós podemos mudar a nossa realidade exatamente o próximo minuto. O próximo minuto você pode mudar. Tem aquela rádio que diz assim, em 20 minutos tudo pode mudar. Não, meu filho, em 1 minuto você pode mudar. Em 1 minuto eu posso pedir perdão à minha esposa se eu errei com ela. Em 1 minuto eu posso pedir perdão a meu filho se eu errei com ele. Em 1 minuto, em 30 segundos, nós podemos mudar uma história. Um pedido de perdão muda uma história. Uma retratação muda uma história. Um agradecimento muda uma história. Você dizer para uma pessoa, muito obrigado. Olha, eu não tenho como agradecer a você. Isso muda uma história, isso alimenta uma mente, isso alimenta um coração. Eu recebi uma paciente hoje para uma avaliação e eu ouvi uma frase dela. Essa mulher viajou 7 horas para ser atendida por mim. 7 horas de transporte de carro. E ela me disse uma frase que simplesmente eu disse, olha, eu quero lhe agradecer por essa frase que a senhora me falou. Porque eu perguntei para ela
como foi a viagem. Ela disse, olha, doutor Érico, cansativa, como sempre, são 7 horas de viagem, mas se fosse 24 horas, eu viajaria às 24 horas só para lhe ver, só para estar aqui. Ou seja, ouvir isso alimenta, ouvir isso te renova. Seu corpo já produz ali um monte de serotonina, um monte de dopamina. Gente, nós somos palavras, nós somos seres sociáveis, psicossociais. Nós precisamos nos alimentar de palavras, de gestos, de ações. É por isso que essa porcaria dessa máscara tem que ser relativizada. Como é que você vai olhar para sua esposa de máscara? Gente, pera ainda. A gente precisa ver rostos, fisionomia, sentir as pessoas. Não estou dizendo que eu sou contra a máscara. Não estou dizendo que eu não quero máscara. Eu estou dizendo que tem que ser relativizada. Nós temos que ver as pessoas, o rosto das pessoas, sentir as pessoas. E nada melhor do que um ambiente de casa, o homeschooler, para viver isso. Sentir os filhos sentirem os pais. Você quer conhecer o que é um pai e uma mãe? É só você olhar para um filho. O cartão de visita de um pai ou de uma mãe não é a foto do Instagram. O cartão de visita de um pai ou de uma mãe não é uma foto no Facebook. O cartão de visita de um pai ou de uma mãe é o emocional dos filhos. Se a emoção de um filho ou de uma filha, se ela está centrada no eixo, se as emoções de uma criança estão apacentadas, eu já sei qual é aquele pai e qual é aquela mãe. Da mesma forma, o contrário. Por quê? Porque isso é real. Os filhos aprendem por modelagem, vendo, ouvindo, praticando, imitando e perguntando. Então, se é modelagem, e a maior parte do tempo os meus filhos me veem e veem a Amy, quando eles praticam, quando eles nos mostram um ato, uma atitude, uma reação negativa, eu olho para mim, eu olho a reação negativa dele e vejo aquela reação negativa em mim. O problema não está nele, o problema está em mim. A questão dos filhos não diz respeito aos filhos, diz respeito aos pais. A questão de Felipe e Azaf não diz respeito a Felipe e Azaf, diz respeito a Érico e a Amy, porque somos nós que eles modelam. E a saúde física, ela vai influenciar no emocional dos nossos filhos. Ela vai influenciar na saúde física dos nossos filhos. Por quê? Porque eles também vão querer modelar a nossa saúde física. Se você prefere... Felipe abre a geladeira, pega um tomate e come. Pega uma cenoura e come. Como se fosse um chocolate, como se fosse o lanche, como se fosse um McLish infeliz. Né? Então, o que é isso? É modelagem. Ele já me viu fazendo isso. Ele me vê fazendo isso. Ele gosta. Ele faz com prazer. Ele faz isso sozinho. Ele não faz para mostrar a ninguém. Ele faz porque é natural. Então, a saúde psico-emocional dos pais contagia os filhos, contagia a casa. Então, a gente tem que pensar, quando a gente pensa em saúde, a gente tem que pensar que não é a nossa saúde. Não é só a nossa questão de saúde. É uma saúde mais ampla, é sistêmica. Por isso o nome integrativa. Porque quando eu trato, quando eu ajudo, quando eu pego um programa e aplico numa pessoa, em Liz, em Adriana, em Fernando, em Érico, etc., etc., quando eu aplico esse programa, ele é integrativo. Quando eu melhoro uma pessoa, eu melhoro quem está em volta dessa pessoa. Gente, isso é medicina quântica, é física quântica pura. Nós modificamos o senso da realidade. Ou você acha que eu sou um esportista, eu gosto de jogar bola, eu gosto de andar de bike, Você acha que quem não gosta vai preferir andar comigo? Quem não gosta disso vai preferir estar praticando esse tipo de exercício comigo? Não. Por quê? Porque não vai haver entre aspas, uma atração por interesses desse tipo. Ou seja, essa questão de você propagar e contagiar positivamente é real. Da mesma forma que nós podemos acabar contagiando
negativamente. Falei demais, a gente já está chegando perto do fim. Olha, eu estou impressionada pelo seguinte, porque eu estou num processo de me relacionar com Deus desde que eu entrei no homeschool e assim, de conversar com Ele. E quando eu fui nessa. Né, e por isso até que eu comecei a baixar a guarda, ver que eu sou um lugar onde ele me deu esse corpo de presente, eu preciso honrar o presente que ele me deu. E aí eu comecei a baixar a guarda, a baixar o orgulho, o ego, né? O foco no intelecto, que é onde eu me sinto mais segura, né? Aí você foca onde você está, você se esconde, né? E aí comecei a baixar, dar mais autoridade ao meu marido de uma forma genuína, que é tudo mulher braba, aí quer mandar em tudo, quer manipular. Então comecei a sair desse controle, deixar ele tomar o lugar na casa e no filho. Estamos treinando um guerreiro, eu não posso treinar que eu sou mulher, eu não sou homem, deixa ele. Aí comecei a me colocar e Deus me orientando, me mostrando. E aí, quando eu fui na médica, e que eu falei com a Flávia, eu falei, gente, eu tô com 65 anos, isso é ridículo. Meu Deus, como eu estou cuidando do que Deus me deu de forma péssima. E agora, aí eu fui falar com aí ela falou, hoje, antes de fazer a live aqui, eu comecei, eu orei, pedi a Deus, falei, que a gente seja instrumento. E você veio para ser instrumento, não só para mim, mas para muitas. É paulada mesmo, na muleira. A gente precisa desse sermão e precisa ter Deus, porque tudo isso, né, é se aproximar dele. É só isso. À medida que você se aproxima, o resto você vai tendo essa análise, né, de como a gente está distante, como está só no discurso, sabe? É incrível e muito obrigado por essa oportunidade de ouvir Deus falando através de você, comigo, assim, mas assim, dando ali no que eu preciso aprender realmente e trabalhar minha humildade, porque eu acho que tem muito mais a ver com você se render, né, às coisas do que é um superego inflado, né? Não tem nada a ver com comida, tem a ver com o meu desejo, a minha vontade, né? Então, e o homeschool ele mexe tanto com a nossa infância, né? Porque você vai de frente, ali você não. Homeschool não é para filha, é para pai, né? Sim, sim, sim. Então, você está sendo usado, eu tenho certeza que está tocando muitas famílias, e ainda vai tocar muita gente que vai assistir essa live. Agora, me diga uma coisa, se a gente quiser ser atendido por você, ai, pelo amor de Deus, como é que faz? Me explica. Então, lá no meu Instagram tem um link que você tem acesso os contatos, minha secretária, televideoconsulta. Eu atendo hoje gente... Atende online. Eu atendo gente hoje online do Brasil e de países do exterior. Atendo pessoas queridas nos Estados Unidos, na Austrália, e na Espanha e Portugal. Então, assim, não há limites. Mas eu quero deixar assim, uma última mensagem. A live já está próxima, né, de se encerrar. E dizer assim... Dizer que, como você falou sobre o homeschooling, não se trata dos filhos. Gente, a questão é a pessoa que aparece no espelho quando você está de frente para o espelho. A questão é essa pessoa. E eu tinha muito disso também que você narrou aí também, Liz. Os meus filhos... Vou deixar gravada, tá, gente? Vou deixar gravada, porque eu estou desesperada aqui. Filhos são ferramentas de Deus para nos melhorar. Os filhos vêm para isso, para nos melhorar, para nos aperfeiçoar, para converter o nosso coração. E eu me vi em muitas situações assim. Eu comecei a entender que a vulnerabilidade é importante. A vulnerabilidade forja o caráter dos nossos filhos. A nossa vulnerabilidade. Eles precisam entender que nós não somos fracos, nós somos vulneráveis. É diferente. Fraqueza é diferente de vulnerabilidade. Assim como necessidade é diferente de dependência. Nós não precisamos de Deus. Nós não necessitamos de Deus. Nós dependemos de Deus. É diferente, gente. Dependência é algo que você não substitui. Deus é insubstituível. Por quê? Porque eu dependo dele.
Agora, precisar, necessitar, eu preciso de um carro A. Eu posso trocar por um carro B. Eu troco a fonte da necessidade. Eu vou resolver o meu problema da mesma forma. Então, nós precisamos ver os nossos filhos como ferramentas de aprendizado para nós. Ter coragem para sermos vulneráveis, não fracos. Homens fracos não vai forjar uma boa realidade. Nossos filhos, principalmente homens, precisam ser valentes, guerreiros, profundos, presos à verdade, e a verdade está em Deus. Não há outra verdade absoluta. O resto é conversa de teorias. Teorias que geram vazio, teorias que não forjam homens emocionalmente fortes. E os filhos vêm para nos mostrar também que nós temos que ter a coragem de sermos imperfeitos. Então, sermos vulneráveis e imperfeitos. Eu caçava a perfeição a todo custo. Sabe por quê? Porque eu fui rejeitado desde o ventre da minha mãe. Como eu fui rejeitado desde o ventre da minha mãe e fui rejeitado na minha infância, a arma que eu achava para me defender disso era ser perfeito. Era fazer as coisas e as pessoas dizerem: uau, que perfeição! E eu entendi que é preciso ter coragem de ser imperfeito, de errar, de fazer algo e não sair tão bom, e não se frustrar ou não se queixar e dizer: nossa, não saiu tão bom, mas eu posso fazer melhor. Então, olhar para o nosso lar, valorizar sobremaneira os princípios que regem lá, e tudo passa. Eu lhe digo, Liz, tudo dentro de uma casa, onde tem uma família, um homem, uma mulher, tudo passa pela figura masculina. Isso é um princípio. A pessoa creia, não creia, você creia nisso e não creia, é um problema seu. Mas é um princípio de Deus. Tudo passa... Quando Eva conversou lá com a serpente e Deus foi lá, Deus foi resolver com Adão. Deus não foi resolver com Eva e nem com a serpente. E, no entanto, era Eva conversando com a serpente. Mas quem resolveu frente a frente, cara a cara, com Deus, foi Adão, o homem. Então, tudo passa pelo homem, tudo passa pela figura masculina. E esse princípio, quando é vivido, as coisas dentro da casa e do lar começam a ser apacentadas. Então, agradeço a você o convite, agradeço a você esse coração e mente abertos, agradeço as pessoas que nos ouviram, e fico aberto à disposição para outros bate-papos, para outras conversas. Vamos fazer muitos. E quem sabe a gente faz um evento grande na Connect, entendeu? Gratuito. Chame várias pessoas, você indique outras pessoas também. Vamos fazer, eu quero fazer. Porque eu acho que isso não tem preço. Você trabalhar, né, mostrando para as pessoas a verdade. Aí, quer se aprofundar, tem como investir? Vai. Mas só da pessoa ter um outro olhar, eu tenho certeza que quem assistir essa live vai ter uma outra percepção. Muito obrigada. Amém. Muito Amém. obrigada mesmo. Maravilhoso. E eu vou deixar gravado, vou divulgar. Gente, divulguem, porque muita gente precisa ouvir o que ele disse. E eu estou muito feliz com essas pauladas que eu tomei. Ô, paulada abençoada. Um beijo no seu coração. Olha, sua esposa é linda. Manda um beijão, tá? Fiquem com Deus, gente. Muito bom. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe. Abração. Abraço, Wellington. Você sempre querido comigo. Um abração, queridão. Amo você. Amo sua família.